Você acorda tentando organizar o dia, planeja, define metas, calcula horários, mas basta uma mensagem inesperada, um atraso, uma mudança, e tudo sai do controle. E isso te irrita, te frustra, te desestabiliza. Mas talvez o problema não seja o que aconteceu. Talvez o problema seja a ilusão de que você tinha controle. Hoje você vai entender algo desconfortável, mas libertador. Você não controla quase nada, e aceitar isso pode ser a maior liberdade da sua vida. Você acredita que controla sua rotina, mas não controla o trânsito, não controla a economia, não controla a opinião dos outros, não controla o humor de quem convive com você. Você acredita que controla resultados, mas controla apenas suas ações. Mesmo assim, você age como se o mundo tivesse a obrigação de obedecer seus planos. E quando ele não obedece, você sofre, não pelo evento, mas pela quebra da expectativa. O desejo de controle nasce do medo. Medo do imprevisto, medo da dor, medo da rejeição, medo da perda. Controlar parece trazer segurança, mas é uma segurança artificial, porque quanto mais você tenta controlar tudo, mais ansioso você fica. Quanto mais tenta prever cada cenário, mais exausto você se torna. E essa exaustão é o preço da ilusão. Os estoicos eram radicais nesse ponto. Eles dividiam a vida em duas partes: o que depende de mim, o que não depende de mim. Simples, mas brutalmente honesto. Você controla sua intenção, sua escolha, sua postura, mas não controla o resultado final. E quando você aceita isso, a tensão diminui. Grande parte da ansiedade nasce da tentativa de controlar o incontrolável. Você pensa demais para tentar prever, revisa mentalmente para tentar evitar erro, cria cenários para tentar se proteger, mas nada disso altera o futuro, só rouba o presente. A mente entra em estado de alerta constante, como se estivesse sempre prestes a impedir um desastre. Mas o desastre raramente é externo, ele é interno. É a luta contra a realidade, é o conflito silencioso entre o que é e o que deveria ser. Você sofre duas vezes, uma pelo que aconteceu, outra pelo que você acredita que não deveria ter acontecido. A ansiedade é, muitas vezes, resistência. Resistência ao fluxo da vida, resistência ao imprevisto, resistência ao fato de que o mundo não gira ao redor da sua vontade. E quanto mais você resiste, mais a tensão aumenta. Seu corpo sente, seu sono piora, sua respiração encurta, sua mente acelera. Você começa a viver como se estivesse sempre atrasado para algo, sempre devendo algo, sempre tentando consertar algo que talvez nem esteja quebrado. Mas quando você entende que não é responsável pelo universo, algo começa a se acalmar, porque você percebe que não precisa sustentar o peso do mundo. Você só precisa sustentar sua postura diante dele. Aceitar que você não controla quase nada não é fraqueza, é maturidade. É entender que sua energia é limitada e que desperdiçá-la tentando dominar o mundo é insano. Quando você solta o que não depende de você, algo muda. Você respira melhor, você reage melhor, você vive melhor. Você passa a focar no único território que realmente importa: sua conduta, sua resposta, seu caráter. E essa mudança é silenciosa, mas profunda. Você para de discutir com o trânsito, para de lutar contra o passado, para de implorar validação, para de tentar forçar permanências. Você entende que forçar não é força, é medo disfarçado. Quando você aceita que não controla o resultado, você se concentra na excelência da ação, e isso transforma sua presença. Você se torna mais estável, mais centrado, menos reativo, menos dependente da aprovação externa. A liberdade começa quando a obsessão pelo controle termina, porque liberdade não é fazer o mundo obedecer, é não depender dele para estar em paz. Você não controla se vão gostar de você, se vão reconhecer seu esforço, se vão permanecer na sua vida, se tudo vai sair como planejado. Mas você controla se vai agir com dignidade, se vai manter sua palavra, se vai continuar tentando, se vai se levantar depois da queda.
E isso é suficiente. Mas essa verdade é difícil de aceitar, porque o ego quer garantias, quer segurança absoluta, quer contratos emocionais invisíveis com a vida. Se eu fizer tudo certo, nada dará errado. Mas a vida não assina esse contrato. Ela não promete previsibilidade. Ela promete experiência. E às vezes a experiência dói. Às vezes frustra. Às vezes desmonta. Mas você sempre terá uma escolha: se tornar amargo, ou se tornar mais forte, se fechar, ou amadurecer, se revoltar, ou compreender. A vida pode tirar cenários, mas não pode tirar seu caráter. Pode tirar reconhecimento, mas não pode tirar sua consciência. Pode tirar aplausos, mas não pode tirar sua integridade. E isso é poder real. Hoje, quando algo sair do controle, não reaja automaticamente. Pergunte: isso depende de mim? Se não depender, aceite. Se depender, haja. Sem drama, sem revolta, sem vitimismo. Apenas ação consciente. Esse exercício muda sua estrutura mental, mas ele exige prática. No começo você vai esquecer, vai reagir impulsivamente, vai se irritar, vai querer discutir com o inevitável. Mas aos poucos, essa pergunta começa a surgir antes da reação. E nesse pequeno espaço, existe liberdade. Um segundo de consciência pode impedir horas de arrependimento. Uma pausa pode impedir um conflito desnecessário. Uma reflexão pode impedir uma decisão tomada no calor da emoção. Você começa a se tornar observador da própria mente. E quando você observa, você não é mais refém. Esse é o treino. Não é sobre nunca sentir, é sobre não ser dominado pelo que sente. Você não controla quase nada, e isso pode assustar, mas também pode libertar. Porque se você controla sua postura, você controla sua paz. Se controla sua resposta, controla seu caráter. E isso é mais poderoso do que controlar o mundo inteiro. O mundo continuará imprevisível. Pessoas continuarão mudando. Planos continuarão falhando. Circunstâncias continuarão escapando da sua vontade. Mas você pode permanecer firme, lúcido, inteiro. E quando você entende que sua força não está no domínio externo, mas na estabilidade interna, você para de lutar contra a realidade e começa a caminhar com ela, não como alguém resignado, mas como alguém consciente, sereno, responsável, livre. Porque no fim, não é sobre controlar o mundo, é sobre não deixar que o mundo controle você. Se esse vídeo fez sentido para você, escreva: eu foco no que depende de mim. Nos vemos no próximo vídeo.